Pedem consentimento. Buenas. Então, assim, gente, a aula de hoje vai ser basicamente aminoácidos, peptídeos e proteínas. Bom, a primeira coisa, vocês sabem o que é aminoácido? Vocês chegaram a ver em química orgânica o que é um aminoácido? Só por curiosidade, chegaram a ver? É a proteína de menor tamanho? Na verdade, Júlia, o aminoácido é como se fosse o tijolinho da proteína. Pensa na proteína como um muro gigantesco. O aminoácido é o tijolinho que compõe a proteína. Então, são vários aminoácidos, um diferente do outro, que vão ser unidos e assim vão formar um muro gigantesco. Então, aminoácido é a menor unidade estrutural de uma proteína. O peptídeo é a junção de poucos aminoácidos. A proteína é a junção de muitos aminoácidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é um aminoácido quimicamente. O aminoácido quimicamente, ele é basicamente uma função mista que contém um grupo amino e contém um grupo carboxila, ou seja, um ácido carboxílico. Como a gente tem aqui, ó. Deixa eu aparecer aqui a gravação. Pronto. Como a gente tem aqui. Aqui a gente vai ter um grupo carboxila e um grupo amino. Só isso. Essa é a unidade estrutural de todo aminoácido. Então, todo aminoácido tem que ter isso daqui. Outra coisa que a gente tem que saber. Todo aminoácido de importância biológica, os mais comuns dentro do nosso corpo de qualquer animal ou vegetal, eles são formados da seguinte maneira. Eles são compostos da seguinte maneira, né? A gente vai ter um grupo carboxila, um grupo amino ligado no mesmo carbono. Esse carbono, em 99,9% das vezes, vai ser um centro quiral, ou seja, vai ter uma assimetria, ou seja, apresenta uma isomeria do tipo óptica, preferencialmente estereoisômeros. Ou seja, um vai ser a imagem espectral do outro. Outra coisa que a gente tem que saber, esses aminoácidos, eles são chamados de alfa-aminoácidos. Cadê o símbolo? Aqui. Então, aqui a gente tem os alfa-aminoácidos. Por que alfa-aminoácidos? Justamente porque a ligação entre o grupo carboxila e o grupo amino se localiza no carbono alfa. Então, esse carbono aqui, a gente chama de carbono alfa. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar basicamente com alfa-aminoácidos. Agora, vocês devem estar se perguntando, por que eu falei 99,9% das vezes apresenta um centro quiral? Porque existe um único aminoácido que não apresenta centro quiral, que é a glicina. A glicina apresenta 2 hidrogênios ligados aqui. Logo, não apresenta quiralidade, não apresenta simetria. Logo, também não vai ter um estereoisômero, certo? É o único caso que não aparece. O restante todos têm. Todos vão ter um L, um D. A maioria, todos os aminoácidos que a gente vai trabalhar, basicamente, eles vão ter essa conformação, onde esse R é um grupo qualquer
E esse grupo qualquer sempre vai começar com um carbono. Então é CH alguma coisa. Bom, como é que a gente faz então? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a orientação desse tipo de estereoisômero? É R ou S? Vamos lá, estou esperando. Ele é R ou é S? R? Então vamos ver. O que está faltando aqui nessa estrutura? O que está faltando aqui nessa estrutura? Um hidrogênio, ok? Por que está faltando esse hidrogênio? Porque o hidrogênio ele fica subentendido e ele fica jogado lá para trás, ok? Ok, então o que a gente tem? A gente tem o NH2 aqui para frente, o COOH no plano e o grupo no plano. E o hidrogênio está lá para trás, que a gente pode representar dessa forma. Nessa projeção de Fischer, que vocês devem ter visto na química orgânica. Ok, nessa projeção de Fischer, a gente pode desenhar o que a gente está vendo aqui. Ou seja, o NH2, que eu joguei o hidrogênio lá para trás. Então aqui eu vou ter NH2. Eu joguei ele para cima. Então aqui eu vou ter o R. E aqui eu vou ter o COOH. Ok? Então essa é a melhor forma da gente ver se é R ou S. Transforma isso numa projeção de Fischer, onde o de menor prioridade sempre vai lá para trás. Então tá, continuando. Qual é a maior prioridade aqui? Quem tem a prioridade 1 aqui? Ou A? É o NH2. Se o NH2 ele tem a prioridade A, então deixa eu colocar aqui A. Deixa eu reduzir isso aqui para um tamanho 9, para ficar mais bonitinho. Então, o NH2 é o A. Opa, fiz uma coisa errada aqui. Coloquei invertido. Pronto, agora tá certo. Então aqui a gente tem o A. Quem vai ser o B? O que tem ligação? Isso, COOH. Então, aqui vai ser o meu B. E o R vai ser o meu C. Sempre assim, sempre assim. E o R vai ser o meu C. Ok. Qual é a orientação? Rectus ou sinister? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Se ele é anti-horário, ele é sinister. Logo, sempre vai ter uma configuração S. E sim, eu fiquei olhando N tipos de aminoácido e todos os 20 aminoácidos apresentavam uma configuração S. Então, essa estrutura básica de aminoácido sempre vai ter
sempre vai ser um estereoisômero do tipo S. Ok? Deixa eu só pegar aqui e desenhar o anti-horário para ficar bem. Pronto. Então, sempre vai ter esse sentido de rotação aqui. Ok? Então, essa aqui é a parte básica. Agora, a gente tem que entender uma outra propriedade dos aminoácidos. Os aminoácidos, eles são uma função, basicamente, que apresenta duas características ao mesmo tempo. Ou seja, ele tanto pode atuar como um ácido, como ele pode atuar como uma base. Como ele pode fazer isso ao mesmo tempo, o aminoácido a gente considera que tem um caráter anfótero. O que significa anfótero? Que tem dois comportamentos simultâneos. Ok? Deixa eu fazer um login aqui. Vamos calcular aqui. E vamos botar, por exemplo, a glicina, que é o mais basicão de todos. Pronto. Então, essa daqui é a glicina. O que a glicina tem de característica? Apresenta dois valores característicos de pKa. Então, o que define a acidez e a basicidade é o pKa. Quem tiver o menor pKa vai ter a maior acidez, quem tiver o maior pKa vai apresentar a maior basicidade. E isso a gente consegue observar nesse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico de distribuição de estruturas desse aminoácido em função do pH. O que a gente observa aqui? Que no início a gente vai ter só um tipo. Aqui entre pH 6 e pH 7, a gente vai ter outro tipo. E aqui, a partir de pH 11.7, 12, a gente vai ter um outro tipo. Mas como é que a gente sabe disso? Porque o pH vai indicar se aquela espécie vai estar protonada ou desprotonada. Se o pH for muito baixo, ou seja, for abaixo do valor de pK, a gente vai ter o quê? Uma espécie do tipo protonada. Se a gente tiver um valor muito acima do segundo pKa, ou do último pKa, ou do pKa do grupo amino, a gente vai ter uma espécie totalmente desprotonada. Quando eu falo totalmente desprotonada, eu quero dizer assim, ó, o NH2 vai ser NH2 e não vai ser NH3. E nos valores entre esses dois, a gente vai ter uma espécie protonada numa parte e desprotonada na outra. Como é que a gente sabe disso? Observando esses valores. Então, o que a gente tem aqui na glicina? A gente vai ter um pKa de 2,31 e um pKa de 9,24. Em qualquer valor de pH abaixo de 2,31, a gente vai ter uma espécie majoritária totalmente protonada. Por quê? Porque a quantidade de hidrogênio vai ser tão grande, mas tão grande, que vai acabar protonando tudo. Já entre o valor de 2,31 e 9,24, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma espécie
que vai ser parte protonada, parte desprotonada. Vocês conseguem dizer que parte vai estar protonada e que parte vai estar desprotonada? Tá, mas como é que a gente vê isso? A gente vê pelo o que significa o Ka. O Ka é uma constante de dissociação. Então, qualquer valor acima de 2,31, eu vou ter a dissociação desse hidrogênio. Certo? E qualquer valor inferior ao 9,24, eu vou ter a adição de um hidrogênio, e vai ficar um H3+, um NH3+, e após esse valor, esse hidrogênio acaba sendo liberado. Por quê? Porque o valor de pK é o valor da dissociação, ok? Então, observem, ó, 2,3, eu tenho 50% da espécie vermelha. Quem é a espécie vermelha? É essa daqui. O que a gente observa? A gente observa que a parte do ácido carboxílico continua com hidrogênio e a parte do amino está como NH3+. Por quê? Porque como é uma base, base é um aceptor de prótons. Se é um aceptor de prótons, logo NH3+. Agora, aqui, a partir de 2,3 até 9,24, o meu majoritário é esse amarelo. Quem é o amarelo? Grupo carboxila desprotonado. Por quê? Porque é um valor de pH superior ao 2,31, que é o pK do ácido carboxílico, e o N protonado. Por quê? Porque o valor de pH aqui, nessa parte aqui, ele é inferior ao 9,24. Agora, se a gente for observar, a partir de 9,24, quem é a minha espécie majoritária? É o totalmente desprotonado, que é o azul aqui. Onde aquele H+, que estava ligado a esse nitrogênio, ele acaba sendo dissociado e esse oxigênio acaba também ficando desprotonado. Então, observem, por que isso é importante a gente saber? Justamente para saber em qual tipo de pH ocorrem a mais famosa de todas as ligações que a gente estuda dentro da biologia, que são as ligações peptídicas. Por quê? Porque ligação peptídica a gente depende do grupo amino e a gente depende do OH. Só isso. Alguma dúvida até aí? Ok? Outro aminoácido muito comum é o ácido aspartico, ou aspartato. Observem. Eu tenho isso daqui, que é a parte do alfa-aminoácido, e eu tenho esse ácido carboxílico aqui. Observem que existem valores diferentes de pK. Então, isso daqui mostra, por exemplo, em pH 7, a distribuição que a gente tem de determinadas espécies. Por exemplo, pH 7,4, que é o do nosso organismo. A espécie com maior quantidade é essa verde. Vamos lá, vamos ver quem é. Observa, esses dois estão desprotonados, enquanto esse aqui está protonado. Por que isso? 7,4 é superior a 5,15, ou seja, desprotona, e 7,4 é superior a 1,7, ou seja, desprotona. Só que é inferior a 9,61, ou seja, não fica desprotonado.
fica protonado nitrogênio. E assim sucessivamente. Existe uma tabela com os valores de pK. Alguns grupos têm pK somente no carboxilato e somente no grupo amino. Outros têm o pK do grupo R. Por que isso é importante quando a gente começa a estudar a titulação de aminoácidos? Sim, a partir de uma titulação a gente consegue descobrir que aminoácido a gente tem presente. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que ver nos grupos R. Existem 5 tipos de grupos R em pH 7.4, né? Que são os alifáticos ou apolares, que daí nós temos a glicina, a alanina, a prolina, a valina, a leucina, a isoleucina e metionina. Todos esses aqui apresentam um grupo R alifático e apolar. Por que isso é importante? Porque dependendo da posição desse grupo alifático ou apolar, a gente vai ter um comportamento hidrofóbico ou hidrofílico. Ou seja, repulsão à água ou atração à água. Nós temos os grupos R aromáticos, ou seja, vai conter pelo menos um anel benzênico, que é a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Observem que isso aqui todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos alguma vez na vida. Contém fenilalanina. Ah, legal. Ah, professor, não consigo falar. É só falar por partes. Fenilalanina. Pronto. A gente tem os grupos R polares e não carregados, ou seja, não tem carga, não tem mais e não tem menos. Que é a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina e a glutamina. A cisteína é uma das mais importantes. A cisteína ela dá características às proteínas. E a glutamina também é um grupo R polar não carregado. A gente tem também os grupos R carregados positivamente, que é a lisina, a histidina e a arginina. E a gente tem os grupos R carregados negativamente, que é o aspartato e o glutamato, que eles são originados do ácido aspartico e do ácido glutâmico. Vocês já ouviram falar em glutamato monossódico? Popularmente conhecido como aginomoto? Pois bem, o aginomoto ele é feito com esse aminoácido aqui, o glutamato. Esse aminoácido, tá certo. Então, como é que são essas estruturas? É basicamente assim. Ó, a glicina apresenta apenas um hidrogênio como grupo R. A alanina apresenta um CH3. A prolina apresenta essa estrutura cíclica. A valina vai apresentar essa isopropila. A leucina, essa isobutila. A isoleucina, essa sec-butila. E a metionina apresenta um tiol. Os grupos R aromático é a fenilalanina, que apresenta somente um CH2 aromático, um CH2 benzeno, ou um grupo benzil. Aqui a tirosina apresenta um grupo um parafenol, ou seja, posição 1,4, CH2OH, e o triptofano apresenta essa estrutura que basicamente tem um anel heterogêneo, com um heteroátomo, um nitrogênio, e um grupo benzeno ligado, fazendo isso aqui uma estrutura aromática. Os não carregados
a gente tem a serina, que é um CH2OH, a treonina, que apresenta um OH secundário, enquanto a serina apresenta um OH primário, a treonina apresenta um OH secundário, a cisteína, que apresenta esse SH, e esse SH é super importante, a asparagina, que apresenta essa amida, e a glutamina, que apresenta essa amida, só que com um CH2 a mais em relação à asparagina. Os carregados positivamente, a gente vai ter a lisina, que é o NH3 carregado, o NH2 protonado. Aqui a gente vai ter a arginina, que a gente apresenta esse grupo, que apresenta um C dupla N H2, ou seja, esse N também protonado, e um NH2. E a histidina, ela é carregada positivamente devido à distribuição da carga nessa condição aromática. E os carregados negativamente, o aspartato, que apresenta o CO-, e o glutamato, que é a mesma coisa que o aspartato, só que com um CH2 a mais. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque, devido a isso, a gente consegue delimitar algumas estruturas presentes nas proteínas. Então, o grupo R, deixa eu voltar ali, o grupo R serve somente para determinar a estrutura proteica ou de um peptídeo. Então, aqui a gente vai ter, principalmente aqui, a gente vai ter um grupo que é totalmente hidrofóbico. Aqui a gente tem um grupo hidrofílico e os outros dois hidrofóbicos. Aqui a gente tem totalmente hidrofílico, principalmente por pontes de hidrogênio. Aqui a gente tem totalmente hidrofílico, devido às cargas. E a gente tem aqui totalmente hidrofílico, também devido às cargas. Então é para isso que serve. Por que eu falei que a cisteína ela é tão importante? Porque se tu tem duas cisteínas numa cadeia peptídica, que a gente vai falar daqui a pouco, elas costumam a formar pontes de sulfeto, ou uma ligação de sulfeto. Por que isso é importante? Isso confere uma rigidez na molécula. Por exemplo, quem aqui tem cabelo cacheado? Sim, pode não parecer, mas eu corto porque eu rapo o cabelo, mas meu cabelo é cacheado. Por que o cabelo cacheado é dessa forma? Justamente por causa dessas pontes de sulfeto, ou ligações de sulfeto. Por exemplo, quem aqui já fez chapinha? Como ocorre o processo de chapinha? O processo de chapinha é uma desnaturação da proteína do cabelo, onde a gente rompe, através de um processo exotérmico, essas ligações de sulfeto, essas pontes de sulfeto, liberando as cisteínas. E quando o cabelo esfria, acabam formando novas pontes de sulfeto, não com as mesmas cisteínas que estavam ligadas antes. Ok? Então, continuando. Ah, não precisa decorar isso aqui para bioquímica, tá? Para bioquímica 1, bioquímica 2 na faculdade. Isso aqui vocês decoram se vocês forem fazer um mestrado, doutorado em bioquímica. Ok? Forma zwitteriônica. Ah, coloca forma parte protonada, parte protonada, que para mim já está de ótimo tamanho. Mas por que a gente precisa saber? Isso daqui é a forma no potencial isoelétrico. O que é o potencial isoelétrico? É o potencial
onde as cargas estão plenamente distribuídas na estrutura. Quando a gente faz um processo chamado titulação, o que a gente faz? A gente adiciona um ácido ou uma base, e a partir disso a gente descobre a concentração de uma determinada espécie, ou até mesmo o tipo de espécie que a gente está trabalhando. Quando a gente faz essa titulação, com uma proteína, a gente tem o que a gente chama de 2 pontos de viragem, bem característicos. Um ponto de viragem em um pH baixo, e um ponto de viragem em um pH alto. Ou seja, são pontos característicos. E aqui no meio eu tenho a transição entre eles. Ou seja, a gente tem uma quantidade de OH equivalentes igual para as duas partes. Por que isso é importante? Porque quando vocês forem trabalhar com botânica, com biologia molecular, coisas do tipo, vocês têm que entender que, através da mudança de pH, eu consigo modificar a estrutura do meu aminoácido. Ok? Ok. Então, continuando. Ó, observem aqui. O ácido acético, ele apresenta um pKa cerca de 4,8, então nesse valor aqui eu tenho um equilíbrio entre o CH3COH, isso serve também para os aminoácidos, só que os aminoácidos eu vou ter em 2 pedaços, que nem eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui estão as curvas de titulação, agora a gente vai para os peptídeos. O que são os peptídeos? Deixa eu apagar isso aqui. Não, melhor. Deixa eu apagar só isso aqui. O que são os peptídeos? Se eu tiver 2 alfa-aminoácidos, eu acabo tendo uma reação entre eles, e essa reação acaba sendo uma substituição nucleofílica à carbonila e acaba formando um grupo amida. Então, aqui eu vou ter um par de elétrons. Esse par de elétrons vai ser adicionado ao carbono da carbonila, da carboxila, ao carbono da carboxila, e aí vai ocorrer a liberação dessa hidroxila. E a gente vai acabar formando deixa eu só tirar aquilo ali dali. E a gente vai acabar formando aqui uma amida. Deixa eu só fazer aqui um flip. Ok. Onde aqui eu vou ter o meu C dupla O, e aqui eu vou ter outro C dupla O. Então aqui eu vou ter oxigênio, aqui eu vou ter outro oxigênio,
Aqui eu vou ter o meu OH. Cadê aqui? Opa. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou uma coisinha ali. Espera só um pouquinho. 7. Agora sim. Agora tá certo. OH, oxigênio, oxigênio. E aqui a gente vai ter um NH. Aqui a gente vai ter um R. Esse R aqui, eu vou chamar ele de R', para diferenciar. E aqui eu vou ter o R'. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a formação disso daqui. Essa formação aqui, que é uma amida, a gente chama de ligação peptídica. Então, se perguntarem para vocês o que é uma ligação peptídica, é basicamente a formação de uma amida. Então, por isso que é importante vocês entenderem essa função, para entender a formação dos peptídeos. Então, o que é um peptídeo? É 2 ou mais aminoácidos unidos através da formação de amidas, ou através de ligações peptídicas. Ok? Então, basicamente é isso, em termos de formação. Só que tem formas de a gente representar cada uma dessas estruturas. Então, bora lá. Del. Cada uma dessas estruturas vão ter uma formação. Então, por exemplo, a gente tem a alanina, a arginina, e assim sucessivamente. N, P, e assim sucessivamente. Observem que aqui tem somente uma letra, né? Só que se eu pegar isso aqui e colocar tridimensionalmente, eu tenho um aminoácido. Um aminoácido que tem apenas um CH3. Que aminoácido é esse? Ah, só para vocês verem, ó. A, B, C, ó. Anti-horário, S. Que aminoácido é esse? Se a gente voltar lá no livro que a gente estava, é uma alanina. Então, se a gente for ver, existem tabelas que vão dizer o que é cada coisa. Glicina, alanina, ó. Glicina é G, alanina é A, prolina é P, valina é V, leucina é L, isoleucina é I, metionina é M, e assim sucessivamente. Como também pode aparecer GLY como glicina, ALA como alanina, PRO como prolina, VAL como valina e assim sucessivamente. Então é muito comum a gente
observar isso. Hoje não, mas ontem, na verdade, eu estava observando e estava vendo isso aqui, ó. Human Insulin 3D Structure. O que significa isso? Agora a gente já começa a entrar com proteínas. Por quê? Porque os peptídeos é o quê? É a junção de poucos aminoácidos. Já a proteína, ela apresenta uma estrutura diferenciada. Essa estrutura diferenciada a gente vai ver no decorrer. Mas observem que aqui, o que a gente tem? A gente tem um G, que é uma glicina. A gente tem o I. Deixa eu ali no software que é mais fácil. A gente tem o I, que é a isoleucina. E a gente tem assim sucessivamente. Observem que nós temos determinadas estruturas. Observe o que a gente tem aqui. Antes, deixa eu reduzir aqui, ó. O que vocês observam aqui? Vocês conseguem observar que tem duas estruturas com cores diferentes? Essas duas estruturas com cores diferentes são cadeias de peptídeos. Quando eu começo a unir esses peptídeos, eu começo a formar as proteínas. Como é que essas proteínas se unem? Ligações de hidrogênio, ligações de sulfeto, aquelas pontes de sulfeto, que são muito, como é que eu posso dizer? São responsáveis pela estrutura dessa proteína em si. A insulina é o quê? É um hormônio. O hormônio, nesse caso, vai ser uma proteína. Mas vamos voltar aqui. Aqui. Ó, vocês conseguem observar isso daqui? Opa. Essa estrutura aqui. Que estrutura é essa? Essa estrutura está ligando essa fita, esse peptídeo, com esse peptídeo. Essa estrutura é o quê? É basicamente a ponte de sulfeto, ou ligação de sulfeto. Observe também que a gente tem interações eletrostáticas entre nitrogênio e oxigênio. Essa interação eletrostática é nada mais nada menos que uma ponte de hidrogênio. E assim sucessivamente. A proteína, a gente pode chamar ela carinhosamente de um polímero. Certo? Então, na aula de amanhã, a gente vai ver essa estrutura 3D da proteína. Ok? Eu sei que a aula hoje foi puxada, foi rápida, muita informação, mas a gente vai levando assim até o final dessa semana, porque é muita coisa para uma semana. Certo?